Meu nome é Washington e agora a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento pessoal, orçamento familiar, quando a gente faz junto com a esposa, o esposo e a família. A gente vai falar um pouquinho de algumas dicas ou como eu posso agir, o que eu posso fazer para que os meus gastos, as minhas despesas caibam mais no meu bolso, né, no bolso da minha família, tá bom? Bom, primeira grande dica é guarde as notinhas, guarde os cupons. Então, naquela ida do mercado em que a caixa fala assim, pô, você quer as notinhas? Você quer a notinha? Quer o cupom? Você vai dizer, sim, eu quero. E esses cupons você vai guardando numa caixinha. Uma nota fiscal de manutenção, um recibo de alguma coisa. A Netflix, que, pô, a nota é complicada, então anota no papel. Netflix, mês tal, X reais, coloca na caixinha. Isso vai te ajudar a lembrar, a ter a informação precisa do que você efetivamente está gastando, vai contribuir para o exercício que a gente vai, a reflexão que a gente vai fazer a seguir, para entender onde está indo o meu dinheiro, o que são os meus supérfluos ou coisas que eu posso otimizar de forma que eu melhore a minha vida financeira, tá bom? Então, monta essa caixinha, vai colocando as notinhas lá, tenha o cuidado sempre de periodicamente separar o que é do mês, coloca num clips lá tudo que é do mês tal, do mês tal, do mês tal, e aí, claro, depois você pode guardar em outro lugar os meses anteriores. É importante que você tenha sempre um mês cheio para servir como referência para a reflexão a seguir. Então, é fundamental, o que eu não vejo é muito difícil eu tratar, eu administrar, eu melhorar. Então, ter percepção do que a gente gasta, de onde vai o nosso dinheiro, vai ajudar muito a melhorar a sua vida financeira. Isso é fato. Então, qual a segunda grande dica? Anota, coloca na ponta do papel. Ou, para quem tem computador em casa e tem facilidade, na internet tem planilhas de Excel com padrão, onde você anota tudo bonitinho, te dá gráfico e tal. Então, ou se de repente sua esposa é boa nisso, ou seu esposo é bom nisso, e vocês queiram em conjunto fazer isso, é muito legal. Mas aqui a gente vai simular como se estivesse fazendo na ponta do lápis. Então, vou escolher um mês. Escolha um mês para frente, o mês posterior. Com isso, você já vai começar a planejar. Inconscientemente, você vai fazer planejamento financeiro. Olha que palavra bonita. Você vai estar pensando no futuro. Você já fazendo, começando pelo mês posterior, você já vai começar a organizar, a olhar para frente e aí vai começar já a organizar o que está por vir, né? Porque o que já foi, já está feito. Então, vou anotar quanto entra na minha conta, né, no mês. Então, quanto que entrou no mês anterior que vai repetir no mês posterior. Chutando, um valor hipotético, né? R$ 2.500 é o que entrou na conta. Quanto que eu gasto com a minha casa? Então, eu gasto com aluguel, eu gasto com luz, telefone, internet, tá? Coisas relacionadas à sua casa, compra mensal. Então, anota aqui e o totalzão. É importante anotar detalhado para que você veja onde vai em cada coisa e que aqui em cima um grande total. Gasto com carro. Então, você tem moto, carro, qualquer veículo, quanto que é de prestação, quanto que é de PVA, se é tempo de PVA, quanto eu gasto de gasolina no mês. Às vezes a gente não tem noção de quanto a gente gasta de gasolina, por isso é importante guardar a notinha. Ou se debitou e não pegou a notinha, anota no papel e joga na caixinha. E quanto gastou de manutenção. Então, com carro eu gasto R$ 1.600 no mês. Com lazer. Então, com lazer eu tenho a Netflix, eu tenho a cervejinha do churrasco, o bar, eu tenho a praia, eu tenho o cinema, eu tenho o Uber, que eu vou para esses lugares. Então, tudo que você gasta para o seu lazer, para dar aquela relaxada, você anota aqui detalhadinho, coloca o seu subtotal. Quanto que eu gasto com a minha família, com os meus dependentes, com a minha mãe, com os meus filhos, sei lá, com os meus irmãos. Então, material escolar, remédio, convênio, roupa, presente, essas coisas todas. E aí aqui eu totalizo quanto que eu tenho de entrada, quanto eu tenho pago, então quanto que eu tenho de gasto, saída e qual é o meu saldo final, quanto que vai sobrar na minha conta no mês que está por vir. Ou se você está fazendo o mês que passou, né, quanto foi o seu estouro. Bom, então aqui a gente já tem um alerta triplo que a situação está crítica. Se você não tem um dinheiro guardado, se você não tem uma economia, vai cortar a internet, vai atrasar aluguel, então o mês que vem vai ser um mês difícil se você está fazendo um mês a seguir. Então, o que fazer? Então, o primeiro passo, vamos ver o que é supérfluo. O que eu consigo
diminuir, postergar ou cortar e não vai impactar a segurança ou a saúde, a minha saúde e a da minha família. Então, uma outra dica também é buscar renda complementar. Então, sei lá, de repente a gente sabe fazer salgado e no final de semana dá para fazer salgado. Então, ou qualquer outra coisa, Uber, enfim. Aqui existem inúmeras opções que podem fazer sem prejudicar a sua vida como ela é hoje, tá bom? Então é uma reflexão importante. E não necessariamente precisa ser você que busca essa renda familiar, pode ser essa renda extra, pode ser alguém da sua família. Bom, gasto com a casa. Então, pô, o aluguel não tem como, é contrato, mas a luz, será que não dá para tomar um banho mais rápido? Os filhos tomarem banho mais rápido? Tá entrando no verão, tomar um banho gelado, já adquirir esse hábito que é saudável. É, não deixar a luz acesa, não dormir com a televisão ligada, enfim, uma série de hábitos que a gente tem que podem contribuir para a redução de uma despesa. E aí, por exemplo, no caso do banho, poderia reduzir até o gasto com água, tá? Que eu fui bem. Então, aqui a gente já percebe uma redução. Gasto com carro. Se a gente ver aqui, o carro é o que a gente mais gasta nesse caso hipotético, né? Então, pô, será que não dá para eu andar mais a pé, em vez de ir ao mercado para buscar uma sacola de carro, ir andando, andar de ônibus, se organizar, né? Sair um pouquinho antes, pegar o ônibus. A manutenção, aí aquela reflexão de segurança. Pô, freio é fundamental, pneu é fundamental. Então, isso filme ou ar-condicionado não pode ficar para depois, ou aquela pintura não pode ficar para depois? Pode. Então, nisso você já começa a exercitar o planejamento de colocar isso numa despesa por um mês mais para frente, quando tiver melhor o orçamento. Gasto com lazer. Então, Netflix, pô, tá chutando aqui o um número hipotético, mas, pô, vou manter a Netflix esse mês ainda. Em vez de gastar 300 com bebida, ou seja, em 2, 3 churrascos, às vezes tem época que tem mais, ou aniversário, enfim. Então, será que não dá para reduzir a ida ao bar? Não dá para trocar a bebida mais cara por uma bebida mais leve? Trocar o refrigerante por suco ou por água? Aquela ida na praia, deixar para daqui 3 meses e guardar R$ 100 por mês ou X reais por mês e ir para a praia mais para frente. O cineminha que é caro, né? Quem tem família e vai com os filhos é caro. Então, de repente, já aproveitar a Netflix, comprar uma pipoquinha e aí fazer um passeio de família, aí usa criatividade na organização da casa, luzes, tal, que a criança adora. E o Uber também. Então, reduzindo aí dos lugares, andando mais a pé, se organizando melhor para sair de casa mais cedo, pegar carona com um amigo, enfim. Então, tem uma série de comportamentos que a gente pode rever. E aí, olha como reduz exponencialmente, e essa é a conta que mais dá para a gente mexer, né? Então, gasto com dependente, então esse é mais complicado, é mais delicado, mas em vez de comprar aquele caderno, aquele conjunto de coisas do Homem-Aranha, será que não dá para eu pegar o caderno de um herói que está menos na moda, ou pegar um caderno verde, se o meu filho é palmeirense, ou vermelho, se é flamenguista, enfim. E conversar com a criança dizendo, olha, a gente precisa melhorar, papai e mamãe está gastando muito, ou, né, e aí já começa a dar para as pessoas uma consciência de valor, de uso para criança, de uso de valor, de economia e tal. Remédio não tem, de repente não tem o que fazer, é um remédio que tem que comprar. E as roupas, em vez de comprar tênis agora e roupa e calça, deixa o tênis para mais para frente, ou compra o tênis agora que está estourado e as roupas depois, enfim, dá para remanejar alguma coisa. Com isso, né, a gente melhora um pouco o cenário, diminui aí o estouro, mas ainda tem um alerta que sugere, que demonstra que ainda dá para fazer um pouco mais, dá para reforçar essa reflexão. E como a gente reforça essa reflexão? Tentando reduzir um pouco mais, de repente pensando no mais para frente. Então, será que de fato eu preciso de uma casa tão grande? Será que esse aluguel realmente está com um bom preço? Será que esse bairro? Será que não dá para eu já começar a procurar um lugar melhor, com preço melhor de aluguel, localização mais perto da estação e economizar com Uber? Então, uma reflexão para o próximo contrato, já se organizar, isso também é orçamento familiar, se programar para o futuro, refazer o seu contrato de repente, pedir um desconto, enfim. Outra coisa, preciso de um carro como esse, preciso de um carro numa prestação como essa, não, então, pô, será que eu não, daqui X meses a prestação acaba, não dá para trocar por um melhor e pegar o melhor que eu digo com preço melhor
que atenda a necessidade, não precisa ser um carro tão gastão, um carro tão luxuoso. Então, o cenário pede uma revisão no luxo, sabe? No conforto. Não tem para onde correr. É um passo para trás, às vezes, para dar 2, 3 para frente. E aí, outras dicas importantes: existem órgãos que negociam, que intermediam negociação, que tiram juros. Tem o Ferão Limpa Nome, que é famoso. Serasa tem essa ferramenta de limpa nome, que tem também um aplicativo, você pode fazer do seu celular ou de um site. O Acordo Certo, também, que é de um concorrente do Serasa, que também, mesma lógica, ele pega uma dívida que você tem um empréstimo atrasado há anos e negocia, e aí o dono da dívida já propõe tirando juros, baixando juros. Na maioria das vezes é à vista, então, porque baixa bem. As situações que juros, que, por exemplo, empréstimos a longo tempo atrasado de 10 mil reais, pode baixar para metade ou menos, 4 mil reais para R$ 1.000. Então, depende muito da situação, do tipo de dívida, mas é fato que você vai pagar bem menos nesse tipo de acordo, porque eles tiram os juros, tá bom? Uma outra opção são programas, por exemplo, como o do governo, que teve o Desenrola, que força a iniciativa privada ou cria incentivos para que a iniciativa privada tire juros e reduza a inadimplência, né, a dívida das pessoas, ou acordo com o próprio banco, ir lá e falar, olha, aqui isso tem que ser muito transparente, é muito difícil para a gente dizer, tô duro, gastei demais, meu salário não está comportando, então é muito difícil para a gente, o orgulho às vezes dificulta, mas falar real, falar para o banco, olha, eu não consigo te pagar, me perdi aí por causa de IPVA, por causa de tal coisa, estou refazendo meu orçamento, estou reduzindo despesa, não consigo pagar essa parcela, o que você pode fazer? Isso é negociar. Então, muitas vezes, a gente tem vergonha, né, de falar que está numa situação difícil e não negocia. Então, isso só potencializa o nosso problema. Algo que é muito falado também é trocar juros. Trocar os juros maior por um juros menor. Como funciona? É trocar os juros grandão, o juro grandão, que é do cartão de crédito, que é enorme quando atrasa, por um juro menor, por outras modalidades de empréstimo que você consegue um juro menor. Isso varia, né? Então, um empréstimo com menor juro é você negociar bastante, apertar bastante com quem está negociando, com o banco, negociar bastante, apertar bastante, dizer, olha, realmente, estou apertado, preciso, vou pagar outra dívida, então baixa e tal. Ou escolher modalidades que tenham juro menor. Então, por exemplo, consignado. Então, eu pego um empréstimo de um montante de juro menor e quito uma dívida maior. Com isso, você vai reduzir muito e muito o seu déficit financeiro, o seu problema financeiro, e vai gastar menos dinheiro. Às vezes você está esperando a bola de neve aumentar e não indo atrás de uma opção de menor juros, você está piorando a sua situação e está aumentando a sua dívida. Então, você pode buscar alternativas e, como regra, não estou dizendo aqui tomar um empréstimo menor, pagar o cartão e fazer mais dívida no cartão. Tudo que a gente falou até agora, as etapas anteriores de comportamento para reduzir despesa, está conectado com isso. Então, reduzindo o meu comportamento, reduzindo o meu estouro, eu tomo um emprestado, pago a dívida grande e com isso diminuo a minha dívida e volto a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida. Passo a viver melhor, passa a sobrar dinheiro ou empatar e com o tempo esse comportamento sendo repetido ao longo dos meses, acredita em mim. Isso tem vários casos, isso é fato, vai melhorar a sua condição financeira, tá bom? E sem sofrer, sem afetar a sua segurança e tal. Então, e outra coisa também é isso, são os acordos, as negociações que buscam algo com juro menor para pagar coisas com juro maior. Juro maior, cartão de crédito, limite de conta é uma bola de neve, sabe? Empréstimos de longo período que atrasam, então tudo isso tem juro muito grande. E juro menor, consignado ou uma boa negociação, são condições de juro menor. Bom, então, para a gente recapitular e reforçar o conhecimento, guarde as notinhas. Então, tenha lá a caixinha das notinhas, vai colocando lá, seja disciplinado em relação a isso. E aí combina com a família também para te ajudar. Anote, ou no computador, ou na ponta do lápis, seja disciplinado. Faça. O benefício que isso vai te trazer vale muito a pena. A meia horinha que você vai investir fazendo isso, a uma horinha, tá bom? E com as notinhas na caixinha, organizada separada por mês, de repente você vai ganhar bastante tempo, tá? Porque ficar lembrando, perguntando, ou
ô esposo, quanto que a gente gastou, não sei o quê. Não, ô filho, quando... Não, tem na notinha, você vai ganhar tempo e vai fazer isso de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, com isso, você vai identificar o que é supérfluo para reduzir, prorrogar ou postergar, vai sempre reduzir, então cortar algumas coisas, reduzir, não cortar drasticamente, né? Não, porque o drástico, se você sofrer muito, você não vai continuar fazendo. Então, começa, né, sem sofrer muito e vai aumentando como a gente fez. Então, faça o controle mensal, então faça isso periodicamente, de guardar, anotar, programar. Então, por exemplo, fiz o mês posterior, anotei. Quando o mês fechar, volta fazendo como foi. É legal para você comparar e fazer o exercício de ver o planejado e o que aconteceu de fato, e falar, pô, tá vendo aqui? A gente podia ter diminuído e não diminuiu e tal. Esse exercício vai te ajudar muito a reforçar o comportamento. Ou se você quiser, não, eu quero fazer só o do mês que passou. Pode ser, mas o que mês que passou já é tarde demais. Então, mas funciona também. Estourei muito esse mês. Aí, para o outro mês, você já vai mudando o seu comportamento quando fizer. Então, tem essas duas opções: fazer o da frente e depois fazer novamente, reforçando o aprendizado, que é o que eu recomendo, ou faz o mês que passou. E trocar juros maior pelo menor, como a gente falou, e complementar a renda, e com isso, sobrando um dinheirinho, investir, investir, aí detém o conhecimento, né? Precisa ser algo especializado, comprar plano de previdência, investimento em ações, tudo com muito cuidado, né? Os bancos têm produtos de investimento que você consegue também fazer o seu dinheiro render, e aí a gente entra no conceito do dinheiro trabalhar para você. Quando esses grandes especialistas de economia, de orçamento familiar falam, o que eles mais dizem é a melhor forma de você viver bem é colocar o dinheiro trabalhando para você. E fazer isso é colocar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro que sobra virar mais dinheiro. Como? Ah, eu compro material e faço artesanato, compro material e faço salgados. E aí esse salgado que era 100 de material vai virar 300, e aí isso vai virando e vai crescendo, tá bom? É isso. Muito obrigado e espero que esse conhecimento ajude vocês a melhorar a qualidade de vida.